Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Uma nova mulher. E, quando eram mencionados pelo povo, os liberadores alegavam sofrer preconceito devido à terrível natureza do seu poder. E quando lidavam com outros, sempre eram firmes na alegação de que outros epítetos, notadamente pulverizadores, muitas vezes ouvido na fala popular, eram substitutos inaceitáveis, particularmente devido à sua similaridade com a palavra esvaziadores. Eles também expressavam raiva com grande hostilidade quanto a isso, embora, para muitos que falassem, houvesse pouca diferença entre esses dois grupos. De Palavras de Radiância, capítulo 17, página 11. Shallan despertou como uma nova mulher. Ainda não tinha total certeza de quem era essa mulher, mas sabia quem não era. Ela não era a mesma garota assustada que havia suportado as tempestades de um lar desfeito. Não era a mesma mulher ingênua que tentou roubar de Jaz na Colin. Não era a mesma mulher que havia sido enganada por Kabzal e depois por Tim. Isso não significava que não tivesse mais medo ou inocência, tinha ambos. Mas também estava cansada. Cansada de ser pressionada, cansada de ser enganada, cansada de ser ignorada. Durante a viagem com Tavilac, fingiu ser capaz de liderar e assumir o controle. Agora não sentia mais que precisava fingir. Ela se ajoelhou junto a um dos baús de Tim. Resistiu a deixar os homens abri-lo à força, queria manter alguns baús para guardar roupas, mas sua busca na tenda não havia encontrado a chave certa. Padrão, pode dar uma olhada aqui dentro? Se espremer através da fechadura? Padrão subiu pela lateral do baú. Então se encolheu até o tamanho de uma unha e entrou facilmente. Ela ouviu sua voz lá de dentro. Escuro. Droga, disse ela, catando uma esfera e segurando-a junto da fechadura. Isso ajuda? Veja um padrão, disse ele. Um padrão? Que tipo de? Clique. Shallan se surpreendeu, então estendeu a mão para levantar a tampa do baú. Padrão zumbiu alegremente do lado de dentro. Você destrancou o baú. Um padrão, disse ele, contente. Você consegue mover coisas? Empurrar um pouco aqui e ali. Pouquíssima força deste lado. O baú estava cheio de roupas e tinha um saco de esferas em uma bolsa de pano preto. As duas coisas seriam muito úteis. Shallan fez uma busca e encontrou um vestido de bordado fino e corte moderno. Tim precisava dele, naturalmente, para as ocasiões em que fingia ter uma posição social mais elevada. Shallan vestiu, achando um pouco largo no busto, mas aceitável no geral, então arrumou o cabelo e o rosto usando a maquiagem e os pincéis da mulher morta. Quando deixou a tenda naquela manhã, sentia-se, pela primeira vez em séculos, uma verdadeira olhos claros. Isso era ótimo, porque naquele dia finalmente alcançaria as planícies quebradas. E com sorte, seu destino. Saiu para a luz da manhã. Seus homens trabalhavam com os parchemanos da caravana para desfazer o acampamento. Com os guardas de Tim mortos, a única força armada no acampamento pertencia a Shallan. Vattaa se aproximou. Queimamos os corpos na noite passada, como a senhora instruiu, luminosa. E outra patrulha de guarda passou por aqui esta manhã enquanto a senhora estava se aprontando. Obviamente queriam que soubéssemos que eles pretendem manter a paz. Se alguém acampar neste lugar e encontrar os ossos de Tim e seus soldados nas cinzas, podem surgir perguntas. Não sei se os trabalhadores da caravana guardarão seus segredos se forem interrogados. Obrigada, disse Shallan. Peça aos seus homens para coletarem os ossos em um saco. Cuidarei deles. Ela havia realmente acabado de dizer isso? Vattaa assentiu, como se fosse a resposta esperada. Alguns dos homens estão nervosos,
agora que estamos tão perto dos acampamentos de guerra. Ainda acha que não vou conseguir manter minha promessa? Surpreendentemente, ele sorriu. Não. Acho que fui convencido, Luminosa. Bem, então? Vou tranquilizá-los. Excelente. Eles se separaram e Shallan foi procurar Macob. Quando o encontrou, o mestre comerciante maduro e barbado fez uma mesura muito mais respeitosa que as anteriores. Já tinha ouvido falar sobre a espada fractal. Preciso que um dos seus homens vá até os acampamentos de guerra e me traga um palanquim, disse Shallan. Não posso enviar um dos meus soldados no momento. Ela não arriscaria que eles fossem reconhecidos e aprisionados. Mas é claro, respondeu Macob, com a voz tensa. O preço será, ela o encarou com severidade. Pago do meu próprio bolso, como agradecimento à senhora por uma chegada segura. Macob colocou uma ênfase estranha na palavra segura, como se fosse de um mérito questionável na sentença. E o preço da sua discrição? Indagou Shallan. Minha discrição é sempre garantida, Luminosa, assegurou o comerciante. E não são os meus lábios que devem preocupá-la. Era verdade. O homem subiu na sua carroça. Um dos meus homens vai correr à frente, e enviaremos um palanquim de volta para a senhora. Com isso, me despeço. Espero não ofendê-la quando digo, Luminosa, que espero não vê-la nunca mais. Então estamos de acordo quanto a esse assunto. Ele assentiu e tocou seu chulei. A carroça se afastou. Fui ouvi-los ontem à noite, disse Padrão com uma voz sibilante e empolgada vinda de trás do seu vestido. A não existência é realmente um conceito tão fascinante assim para os humanos? Eles falaram de morte, foi? Ficaram especulando se você iria atrás deles. Percebi que a não existência não é desejada, mas eles não paravam de falar sobre isso. Deveras fascinante. Mantenha as orelhas abertas, Padrão. Suspeito que esse dia vai ficar ainda mais interessante. Ela caminhou na direção da tenda. Mas eu não tenho orelhas, disse ele. Ah, sim. Uma metáfora? Mentiras tão deliciosas. Vou me lembrar dessa expressão. Os acampamentos de guerra letianos eram muito mais do que Shallan havia esperado. 10 cidades compactas enfileiradas, cada uma emitindo fumaça de milhares de fogueiras. Filas de caravanas entravam e saíam, passando pelas bordas de cratera que serviam de muralhas. Cada acampamento possuía centenas de estandartes desfraldados, proclamando a presença de olhos claros de alta estirpe. Enquanto o palanquim a levava por uma ladeira abaixo, ela ficou realmente impressionada com a magnitude da população. Pai das tempestades. Outrora, havia considerado a feira regional das terras do seu pai uma grande reunião. Quantas bocas precisavam alimentar ali? Quanta água precisavam colher de cada grande tormenta? O palanquim deu uma guinada. Ela havia deixado a carroça para trás, os chulés pertenciam a Macob. Mais tarde tentaria vender a carroça se ainda estivesse lá quando mandasse seus homens pegá-la. Por enquanto, seguia no palanquim, que era carregado por parchemanos sob os olhos vigilantes de um olhos claros que era o dono deles e alugava o veículo. Ele andava na frente. A ironia de ser carregada nas costas de esvaziadores enquanto adentrava os acampamentos de guerra não passava despercebida. Atrás do veículo marchavam Vatai e seus 18 guardas, depois seus 5 escravos, que carregavam os baús. Ela os vestira com roupas e sapatos dos mercadores, mas era impossível esconder meses de escravidão com novos trajes, e a aparência dos soldados não era muito melhor. Seus uniformes só eram lavados quando caía uma grande tormenta, e isso era mais encharcar do que lavar. O ocasional odor que chegava até ela era o motivo de eles estarem marchando atrás do palanquim. Esperava que não estivesse cheirando tão mal quanto eles. Tinha o perfume de Tim, mas a elite letiana preferia banhos frequentes e um aroma limpo, parte da sabedoria dos arautos. Lave com a grande tormenta vindoura, tanto criado quanto luminobre, para afastar os esprenos de putrefação e purificar o corpo. Ela havia feito o possível com alguns baldes d'água,
mas não teve o luxo de fazer uma pausa para se preparar melhor. Precisava da proteção de um grão-príncipe, e rápido. Agora que havia chegado, a imensidão das suas tarefas novamente a atingiu, descobrir o que Jasna estivera procurando nas planícies quebradas. Usar essas informações para persuadir a liderança letiana a tomar medidas contra os parchamanos. Investigar as pessoas com que Tim andou se reunindo e... fazer o quê? Enganá-las, de algum modo? Descobrir o que sabiam sobre Uritiru, desviar a atenção delas de seus irmãos e talvez descobrir uma maneira de castigá-los pelo que fizeram com Jasna? Tanta coisa a fazer. Precisaria de recursos. Dalinar Kholin era sua melhor esperança em obtê-los. Mas será que ele vai me acolher? Sussurrou ela. Perguntou o padrão do banco ali perto. Vou precisar que ele seja meu patrono. Se as fontes de Tim sabem que Jasna está morta, então Dalinar provavelmente também sabe. Como ele vai reagir à minha chegada inesperada? Será que vai pegar os livros dela, afagar minha cabeça e me mandar de volta para Jaqueved? A casa Kholin não precisa de um vínculo com uma vedena desimportante como eu. E eu? Estou só pensando em voz alta, não estou? Disse padrão. Ele parecia sonolento, embora ela não soubesse se os prenos podiam se cansar. Seu nervosismo cresceu à medida que a procissão se aproximava dos acampamentos de guerra. Tim insistira que Shala não pedisse a proteção de Dalinar, já que isso a deixaria em dívida com ele. Shala a havia matado, mas ainda respeitava sua opinião. Havia mérito no que dissera sobre Dalinar? Alguém bateu na janela do seu palanquim. Vamos fazer os parchamanos baixá-la um pouco, disse Vatar. Precisamos perguntar por aí para descobrir onde está o grão-príncipe. Está bem. Ela esperou, impaciente. Deviam ter mandado o proprietário do palanquim naquela tarefa. Vatar estava tão nervoso quanto ela. Com a ideia de enviar um dos seus homens pelos acampamentos de guerra sozinho. Por fim, ouviu uma conversa abafada do lado de fora, e Vatar retornou, suas botas raspando na pedra. Ela abriu a cortina e o encarou. Dalinar Kholin está com o rei, disse Vatar. Todos os grão-príncipes estão lá. Ele parecia perturbado ao se virar para os acampamentos de guerra. Tem alguma coisa nos ventos, luminosa. Ele estreitou os olhos. Patrulhas demais. Muitos soldados por aí. O proprietário do palanquim não quis me dizer, mas parece que algo aconteceu recentemente. Algo mortífero. Leve-me até o rei, então, disse Shallan. Vatar levantou uma sobrancelha. O rei de Aletikar era provavelmente o homem mais poderoso do mundo. A senhora não vai matá-lo, vai? Indagou ele em voz baixa, se inclinando para ela. O quê? Imagino que esse seja um bom motivo para uma mulher ter. A senhora sabe. Ele não a olhou nos olhos. Se aproximar, invocar a coisa, atravessar o peito de um homem com ela antes que alguém saiba o que está acontecendo. Eu não vou matar seu rei, respondeu ela, achando graça. Eu não me importaria se matasse, replicou Vatar baixinho. Estou quase torcendo por isso. Ele é uma criança vestindo as roupas do pai, aquele lá. Aletikar só piorou desde que ele subiu ao trono. Mas meus homens... Nós teríamos muita dificuldade de escapar se a senhora fizesse algo assim. Muita dificuldade mesmo. Cumprirei minha promessa. Ele assentiu, e ela deixou as cortinas caírem de novo sobre a janela do palanquim. Pai das tempestades. Dar uma espada fractal a uma mulher, deixá-la se aproximar. Será que alguém já tentou isso? Devia ter acontecido, embora pensar no assunto a deixasse enjoada. O palanquim virou para norte. Demoraram a atravessar os acampamentos de guerra, eles eram enormes. Por fim, ela espiou lá fora e viu uma colina alta à esquerda com um edifício esculpido a partir, e dentro, da rocha no topo. Um palácio. E se conseguisse convencer o luminobre Dalinar a acolhê-la e a confiar a ela a pesquisa de Jasna? Que posto teria na casa de Dalinar? Uma escriba inferior, a ser posta de lado e ignorada? Foi assim que ela passou a maior parte da vida.
De repente percebeu que estava passionalmente determinada a não deixar que isso acontecesse outra vez. Precisava da liberdade dos fundos para investigar o Richiru e o assassinato de Jasna. Não aceitaria menos do que isso. Não podia aceitar menos do que isso. Então faça acontecer, pensou. Quisera que bastasse desejar. Enquanto o palanquim seguia pelas curvas do caminho até o palácio, sua nova bolsa, achada nas coisas de Tim, balançou e caiu a seus pés. Ela pegou e folheou as páginas ali dentro, encontrando o esboço amassado de Bluti como ela o imaginou. Um herói em vez de um mercador de escravos. Falou o padrão do banco ao lado. Essa imagem é uma mentira, disse Shallan. Sim. E ao mesmo tempo não é. Foi o que ele se tornou, no final. Até certo ponto. Sim. Então o que é a mentira e o que é a verdade? Padrão zumbiu suavemente consigo mesmo, como um cão machado satisfeito diante da lareira. Shallan passou o dedo pelo retrato, alisando. Então pegou uma prancheta de desenho e um lápis e começou a desenhar. Era uma tarefa difícil no palanquim em movimento, não seria seu melhor desenho. Ainda assim, seus dedos se moviam pelo esboço com uma intensidade que não sentia havia semanas. Linhas amplas de início, para fixar a imagem na cabeça. Dessa vez, não estava copiando uma lembrança. Estava buscando por algo mais nebuloso, uma mentira que poderia ser real, caso a imaginasse corretamente. Ela rabiscou freneticamente o papel, toda inclinada, e logo parou de sentir o ritmo dos passos dos carregadores. Via apenas o desenho, conhecia apenas as emoções que vazavam para a página. A determinação de Jasna. A confiança de Tim. Um senso de justiça que não podia descrever, mas que tirou do seu irmão Elara, a melhor pessoa que já conheceu. Tudo isso verteu dela para o lápis e dali para a página. Manchas e linhas que se tornaram sombras e padrões, que se tornaram figuras e rostos. Um desenho rápido, apressado, mais vivo. Ele representava Shallan como uma jovem confiante diante de um Dalinar Kholin imaginado. Colocou ele em uma armadura fractal, e ele, assim como os homens ao seu redor, estudavam Shallan com um assombro penetrante. Ela tinha uma postura firme, a mão erguida enquanto falava com confiança e poder. Sem tremores, sem medo de confrontos. Eu teria sido assim se não tivesse sido criado em uma casa cheia de medo. Então é assim que serei hoje. Não era uma mentira. Era uma verdade diferente. Alguém bateu na porta do palanquim. O veículo parou, ela mal havia notado. Assentindo para si mesma, ela dobrou o desenho e guardou-o no bolso da mão segura. Então saiu do palanquim e pisou na pedra fria. Sentia-se revigorada e percebeu que havia sugado uma minúscula quantidade de luz das tempestades sem querer. O palácio era mais belo e mundano do que esperava. Claro, estavam em um acampamento de guerra, então a morada do rei não corresponderia à majestade do Palácio Real de Kharbranch. Ao mesmo tempo, era impressionante que tal estrutura pudesse ter sido construída ali, longe da cultura e dos recursos de Aletikar. Uma gigantesca fortaleza de rocha entalhada, com vários andares de altura, abrigada no pináculo da colina. Vatá, Gás, vocês vêm comigo. Os outros podem tomar posição aqui. Mandarei notícias. Eles a saudaram. Shallan não sabia ao certo se isso era apropriado ou não. Ela avançou e notou, para sua diversão, que havia escolhido um dos mais altos e um dos mais baixos desertores para acompanhá-la, e assim, quando eles a ladearam, criaram um declive agradável de altura. Vatá, ela, Gás. Será que havia realmente escolhido seus guardas baseadas no apelo estético? Os portões do complexo do palácio ficavam voltados para o oeste, e ali Shallan encontrou um grande grupo de guardas diante de portas abertas que levavam a um corredor profundo como um túnel que adentrava a própria colina. 16 guardas na entrada? Havia lido que o rei Alucard era paranoico, mas aquilo parecia excessivo. Você vai precisar me anunciar, Vatá, disse ela em voz baixa enquanto caminhavam. Como? Luminosa Shallan Davar, pupila de Jasna Kholin e noiva causal de Adolin Kholin. Espere para dizer isso ao meu sinal. O homem grisalho assentiu, a mão no machado.
Shallan não compartilhava do desconforto dele. Na verdade, estava empolgada. Ela passou pelos guardas com a cabeça erguida, agindo como se pertencesse àquele local. Deixaram-na passar. Shallan quase tropeçou. Mais de uma dúzia de guardas na porta, e eles não a interpelaram. Vários levantaram a mão, como se fossem impedi-la. Ela viu pelo canto do olho, mas recuaram em silêncio. Vata abufou baixinho ao lado dela enquanto adentravam o corredor além das portas. A acústica captou sussurros ecoando enquanto os guardas na porta conversavam. Por fim, um deles a chamou. Luminosa? Ela parou, voltando-se para eles e levantando a sobrancelha. Sinto muito, Luminosa, disse o guarda. Mas a senhora é? Ela fez o sinal para Vata. Você não reconhece a Luminosa Davar? Rosnou ele. A noiva causal do Luminobre Adolin Colin? Os guardas se calaram e Shallan se virou para seguir em frente. A conversa atrás dela recomeçou quase imediatamente, alto bastante para que pudesse captar algumas palavras. Não dá para acompanhar todas as mulheres daquele homem. Chegaram a uma interseção. Shallan olhou para um lado, depois para o outro. Para cima, imagino. Reis gostam de ficar no topo de tudo, comentou Vata. Sua atitude pode fazer com que passe pela primeira porta, Luminosa, mas não vai ser o bastante para chegar a Colin. A senhora é realmente noiva dele? Perguntou Gás, nervoso, coçando seu tapa-olho. Na última vez que conferi, sim, respondeu Shallan, seguindo na frente. Mas, para falar a verdade, isso foi antes de o meu navio afundar. Ela não estava preocupada em chegar até Colin. Conseguiria no mínimo uma audiência. Continuaram subindo, perguntando o caminho aos criados que passavam em grupinhos apressados, saltando quando alguém falava com eles. Shallan reconhecia aquele tipo de timidez. Será que o rei era um mestre tão terrível quanto o pai dela? Nos andares superiores, a estrutura parecia menos uma fortaleza e mais um palácio. Havia relevos nas paredes, mosaicos no chão, mais janelas com persianas esculpidas. Perto da câmara de conferência do rei, quase no topo, as paredes de pedra tinham molduras de madeira, com entalhes folheados a prata e a ouro. Lâmpadas portavam safiras imensas, maiores que as denominações comuns, irradiando uma brilhante luz azul. Pelo menos não careceria de luz das tempestades, caso precisasse. A passagem para a sala de conferências do rei estava abarrotada de homens. Soldados em uma dúzia de uniformes diferentes. Da nação, disse Gás. Aquelas são as cores de Sadeias. E de Tânadal, e Aladar, e Rutar, disse Vata. Ele está se reunindo com todos os grão-príncipes, como eu disse. Shallan podia diferenciar facilmente as facções, lembrando-se dos seus estudos com Jasna dos nomes e da heráldica de todos os 10 grão-príncipes. Os soldados de Sadeias conversavam com os do grão-príncipe Rutar e do grão-príncipe Aladar. Os soldados de Dalinar estavam sozinhos, e Shallan sentia hostilidade entre eles e os outros no corredor. Entre os guardas de Dalinar havia muito poucos olhos claros. E isso era estranho. E aquele homem na porta parecia familiar, não? O olhos escuros alto com o casaco azul chegando aos joelhos. O homem com cabelo ondulado até os ombros. Ele estava falando em voz baixa com outro soldado, um dos homens que estivera no portão principal. Parece que eles chegaram antes de nós, comentou Vata em voz baixa. O homem se virou e olhou direto em seus olhos, depois para seus pés. Ah, não. O homem, um oficial, pelo uniforme, andou na sua direção, ignorando os olhares hostis dos soldados dos outros grão-príncipes enquanto caminhava até Shallan. O príncipe Adolin está noivo de uma papaguampas? Perguntou ele em uma voz calma. Ela quase esqueceu o encontro de 2 dias atrás, fora dos acampamentos de guerra. Vou esganar aquela. Ela se interrompeu, sentindo uma pontada de depressão. Acabou mesmo matando Tim. É óbvio que não, respondeu Shallan, empinando o queixo sem usar o sotaque de papaguampas. Eu estava viajando sozinha por uma região inóspita. Revelar minha verdadeira identidade não parecia prudente. O homem grunhiu.
Onde estão minhas botas? É assim que você se dirige a uma olhos claros de alta estirpe? É assim que me dirijo a uma ladra. Eu havia acabado de ganhar aquelas botas. Mandarei uma dúzia de pares novos para você, disse Shallan. Depois de conversar com o grão-príncipe Dalinar. Você acha que vou deixar que o veja? Você acha que tem escolha? Eu sou o capitão da guarda dele, mulher. Maldição, pensou ela. Isso era inconveniente. Pelo menos não estava tremendo devido ao confronto. Realmente superou essa questão. Finalmente. Bem, diga-me, capitão, qual é o seu nome? Kaladin. Estranho. Parecia o nome de um olhos claros. Excelente. Agora tem um nome para mencionar quando contar ao grão-príncipe sobre você. Ele não vai gostar que a noiva do seu filho seja tratada desse modo. Kaladin acenou para vários dos seus soldados. Os homens de azul cercaram ela, Vatá, e... Onde Gaz havia se metido? Shallan se virou e encontrou-o recuando pelo corredor. Kaladin o identificou e ficou visivelmente surpreso. Gaz? Chamou Kaladin. O que é isso? O homem caolho gaguejou. Sua senho. Kaladin. Você é um oficial? Então as coisas estão indo bem para você. Você conhece esse homem? Perguntou Shallan a Kaladin. Ele tentou me matar, respondeu ele, a voz neutra. Em várias ocasiões. É um dos ratos mais odiosos que já conheci. Que ótimo. Você não é a noiva de Adolin, afirmou Kaladin, encarando-a enquanto vários dos seus homens alegremente agarravam Gaz, que havia recuado até esbarrar em outros guardas vindo dos andares de baixo. A noiva de Adolin se afogou. Você é uma oportunista com um péssimo senso de oportunidade. Duvido que Dalinar Kholin fique feliz ao saber que uma vigarista tentou se aproveitar da morte da sua sobrinha. Ela finalmente começou a se sentir nervosa. Vatá a olhou, obviamente preocupado com a possibilidade de as especulações de Kaladin estarem corretas. Shallan se acalmou e enfiou a mão na bolsa segura, pegando um pedaço de papel que encontrara entre as anotações de Jasnah. A grã senhora Navani está naquela sala? Kaladin não respondeu. Mostre isso a ela, por favor, pediu Shallan. Kaladin hesitou, então pegou a folha. Ele olhou a página, mas obviamente não sabia que a estava segurando de cabeça para baixo. Era uma das comunicações por escrito entre Jasnah e sua mãe, combinando o causal. Comunicada via telepena, haveria duas cópias. A que for escrita do lado de Jasnah, e a que chegou do lado da luminosa Navani. Veremos, disse Kaladin. Verê. Shallan se pegou gaguejando. Se não pudesse entrar para ver Dalinar, então, que as tormentas levassem aquele homem. Agarrou o braço dele com a mão livre quando ele se virou para dar ordens aos seus homens. Isso tudo porque menti para você? Perguntou, falando mais baixo. Ele olhou de volta para ela. Estou fazendo meu trabalho. Seu trabalho é ser ofensivo e cabeça dura? Não, sou ofensivo e cabeça dura no meu tempo livre também. Meu trabalho é manter pessoas como você longe de Dalinar Kholin. Garanto que ele vai querer me ver. Bem, perdoe-me por não confiar na palavra de uma princesa papaguampas. Gostaria que eu trouxesse algumas conchas para mastigar enquanto meus homens as jogam no calabouço? Certo, já chega. O calabouço parece uma ótima ideia. Pelo menos lá estarei longe de você, seu idiota. Por pouco tempo. Passarei lá para interrogá-la. O quê? Não posso escolher uma opção mais agradável? Como ser executada? Você está partindo do princípio de que conseguiria encontrar um carrasco disposto a aguentar sua tagarelice por tempo o bastante para amarrar a corda. Bem, se quiser me matar, o seu bafo pode executar o serviço. Kaladin enrubesceu e vários guardas por perto começaram a dar risadinhas. Eles tentaram abafar sua reação quando o capitão os encarou. Eu deveria invejá-la, retrucou ele, virando-se de volta para Shallan. Meu bafo só pode matar de perto,
enquanto essa sua cara pode matar qualquer homem de longe. Qualquer homem? Ora, não está funcionando em você. Acho que isso prova que não é lá muito homem. Falei errado. Não quis dizer qualquer homem, só os machos da sua espécie. Mas não se preocupe, vou tomar cuidado para que nossos chulés não se aproximem. Ah, é? Seus pais estão por perto, então? Os olhos dele se arregalaram e, pela primeira vez, ela pareceu realmente ter tocado em um ponto fraco. Meus pais não têm nada a ver com isso. Sim, faz sentido. Era de se esperar que eles não quisessem nada com você. Pelo menos meus ancestrais tiveram o bom senso de não copular com uma esponja. Rebateu ele, provavelmente em referência ao cabelo ruivo dela. Pelo menos eu sei quem são meus ancestrais. Eles se olharam com raiva. Parte de Shallan ficou satisfeita por fazê-lo perder a paciência, embora, pelo calor que sentia no rosto, ele também houvesse conseguido mesmo dela. Jasna teria ficado desapontada. Quantas vezes tentou fazer com que Shallan controlasse a própria língua? A verdadeira sagacidade era controlada. Não devia permitir que se expressasse sem freios, assim como uma flecha não devia ser disparada em uma direção aleatória. Pela primeira vez, Shallan percebeu que o grande corredor estava em silêncio. Muitos soldados e servos olhavam para ela e o oficial. Bah! Kaladin sacudiu o braço para livrar-se do toque dela. Shallan não o soltou depois de conseguir sua atenção. Mudei de ideia em relação a você. Obviamente, é uma olhos claros da nobreza. Só eles são capazes de ser tão irritantes. Ele saiu pisando duro rumo às portas da Câmara do Rei. Ali perto, Vatar relaxou visivelmente. Se meter em uma gritaria com o chefe da guarda do Grão-Príncipe Dalinar? Isso foi prudente? Criamos um incidente, disse ela, se acalmando. Agora Dalinar Kholin vai ouvir a respeito, de um modo ou de outro. Aquele guarda não será capaz de esconder minha chegada. Vatar hesitou. Então isso foi parte do plano. Não. Não sou tão astuta assim. Mas vai funcionar de qualquer modo. Ela olhou para Gás, que havia sido libertado pelos guardas de Kaladin, de modo que pôde se juntar aos dois, embora todos estivessem sendo cuidadosamente vigiados. Mesmo para um desertor, você é um covarde, Gás, disse Vatar entre dentes. Gás apenas baixou os olhos. Como você o conhece? Indagou Shallan. Ele era um escravo na serraria onde eu trabalhava. Homem tormentoso. Ele é perigoso, luminosa. Violento, um encrenqueiro. Não sei como chegou a uma posição tão elevada em tão pouco tempo. Kaladin não havia entrado na câmara de conferências. Contudo, as portas se entreabriram um momento depois. A reunião parecia ter sido encerrada, ou pelo menos chegado a um intervalo. Vários assistentes se apressaram em entrar para ver se seus grão-príncipes precisavam de alguma coisa, e a conversa entre os guardas começou. O capitão Kaladin olhou-a de soslaio, então relutantemente entrou, carregando a folha de papel dela. Shallan forçou-se a manter as mãos unidas na frente do corpo, uma coberta, a outra não, para não deixar transparecer seu nervosismo. Por fim, Kaladin saiu da sala, com um ar de resignação irritada no rosto. Ele apontou para ela, depois acenou com o polegar por sobre o ombro, indicando que podia entrar. Seus guardas deixaram-na passar, mas impediram Vatar quando ele tentou segui-la. Ela acenou para que ele recuasse, respirou fundo, depois passou pela multidão agitada de soldados e assistentes, adentrando a câmara de conferências do rei. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso você muito nos ajuda.